Novo capítulo da novela Paquetá. Novidade quente sobre a negociação envolvendo o Flamengo e o West Ham. Patrocinadora master do clube Betano colocou o nome de Lucas Paquetá entre os titulares contra o Fluminense domingo pelo Campeonato Carioca. Flamengo monta planejamento especial para ter De La Cruz disponível em mais jogos em 2026. E a atualização sobre o lateral esquerdo Ayrton Lucas. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E hoje é sexta-feira, daqui a pouco você ainda tem chance de participar e concorrer a R$1 milhão no Pix do Milhão. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, ou então clique no link que está aqui no comentário fixado e na descrição. Adquira já seus pontos e aí você concorre a R$1 milhão. Quanto mais pontos você adquirir, mais chances você tem de ganhar. E além dos pontos, você ainda ganha cashback, desconto em lojas e concorre a prêmios exclusivos. Então garanta já seus pontos clicando no link ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. O sorteio é a partir das 21 horas, 9 da noite. Vamos falar aqui de Lucas Paquetá, mais um capítulo dessa novela em que o Flamengo vem adotando aí a paciência para ter aí um final feliz, né? Já que o Flamengo quer o craque para já, quer ele agora, né? Para os próximos jogos. Bom, pela Betano, Paquetá já estaria escalado contra o Fluminense domingo, isso mesmo. A patrocinadora master do Flamengo colocou aí o Lucas Paquetá para dar chutes no gol. Você coloca lá no aplicativo, eu não sei se isso foi um marketing, eu não sei se isso foi um bug, mas é curioso, né? A patrocinadora master do Flamengo, a Betano, já ter lá o nome de Lucas Paquetá, né? Mesmo sem a contratação, está fechada, você consegue lá apostar em chutes do atleta. É óbvio que ninguém vai fazer isso, né? Ninguém é maluco, né? Porque o Paquetá não está no Flamengo ainda. E aí você vai gastar a aposta. Olha, o problema da nova proposta do Flamengo não foi nem o valor. Nós apuramos aqui o que aconteceu, tá? O Flamengo fez uma proposta, né? E você vai acompanhar agora os valores. 38 milhões de euros mais 4 milhões de euros em bônus. E aí, o que o West Ham não gostou? Não gostou do valor fixo. O West Ham queria um pouquinho mais e queria um valor menos parcelado. O Flamengo está tentando fatiar esse valor, né? E aí, por isso, o clube inglês não quer liberar o meia. E o que acontece? É um jogo de paciência, né? O West Ham vai tentando empurrar com a barriga o máximo que puder para utilizar o Paquetá nos jogos, e o Flamengo, mesmo com toda a paciência, vai falando para o Paquetá assim, a pressão tem que ser maior, né? Os ingleses eles precisam ceder, né? A proposta está aqui. Um outro ponto que pesa aí nessa negociação é que os ingleses eles querem o pagamento à vista, eles querem um valor à vista, eles até aceitam 40 milhões de euros. Antes eram 45 milhões de euros, mas aí tinha muita parcela, tinha 5 milhões de bônus em metas estabelecidas. Agora eles querem 40 milhões de euros à vista, fixos, sem parcelamento. Então é isso que vai aí dificultando um acerto nas últimas horas, mas o Flamengo, com toda a paciência, cresce o otimismo. O Flamengo tem muito otimismo de resolver tudo isso. E tem um outro detalhe que o torcedor, às vezes, ele não tem muita paciência nesse caso, envolvendo o Lucas Paquetá. Vou dizer uma coisa para você. Tem um imposto aí de 18%, né, que deixaria toda essa operação Paquetá ainda mais cara para o Flamengo. Segundo o jornalista Vene Casagrande, esse pequeno detalhe muitos não levam em consideração ao analisar o tamanho dessa operação, que estamos falando de uma contratação de um jogador de seleção brasileira, jogando em alto nível, 28 anos, né?
deve disputar aí a Copa do Mundo. Além disso, o Flamengo ainda terá que assumir esse imposto altíssimo, uma operação aí de um clube da Inglaterra, 18%. Vamos imaginar que o West Ham teria aceitado essa proposta do Flamengo de 38 milhões de euros, mais 4 milhões de euros em bônus. 42 milhões de euros totalizando tudo, né? A operação poderia chegar a 49 milhões de euros e meio, além do pagamento de comissão a empresários e provavelmente luvas. É isso, gente. Estamos falando aí da maior contratação da história, né? Nada chegaria perto a isso e o Flamengo está aí, né, brigando para tentar trazer o craque de volta, o Lucas Paquetá, mas não vai ser barato, não vai ser muito caro, né? Pelo contrário, e os ingleses, ele assim, é um jogador que eles não querem vender. O Paquetá só tá nessa negociação com o Flamengo porque o Paquetá deu um chute na mesa, né? E colocou lá a sua vontade. Olha, eu quero voltar ao Flamengo, eu quero voltar ao Brasil, eu não quero mais continuar na Inglaterra. E o Flamengo joga, né, com essa vontade do atleta, que é um peso na negociação, né? Então, vamos aguardar aí as próximas horas, os próximos detalhes. Flamengo chegando a 42 milhões de euros, só que o West Ham não gostou aí desses 4 milhões de euros em bônus, né? 42 é 38 fixos, mais 4. Só que o West Ham quer à vista e quer aí 40 milhões de euros na mão. Aí dificulta um pouco o processo do Flamengo, mas a negociação segue, vai continuar nas próximas horas e vamos ver aí o que vai acontecer. Qualquer novidade, a gente informa aqui para o torcedor rubro-negro. Bom, o Flamengo iniciou a temporada 2026 com o elenco principal no clássico contra o Vasco, mas alguns jogadores sequer foram relacionados. O Arrascaeta não está ainda em condições, o Jorginho fez um procedimento odontológico, o Saúl está na Espanha, operou, e o Ayrton Lucas e o De La Cruz. Vamos falar desses dois últimos jogadores, porque muita gente me perguntou por que o Ayrton Lucas não estava relacionado, se ele não teve nenhum problema no final do ano, se ele não fez nenhum procedimento cirúrgico, e o De La Cruz. Eu começo falando aqui do uruguaio. De La Cruz ficou de fora por conta aí de um procedimento regenerativo que ele fez no joelho durante as férias lá no Uruguai, acompanhado pelo departamento médico do Flamengo. O clube adotou aí um planejamento específico para o jogador, com um controle rigoroso de carga e minutagem ao longo do ano. A ideia é evitar aí o desgaste precoce em partidas de menor relevância, como aconteceu em temporadas anteriores no Campeonato Carioca. As decisões sobre treinos, compensações físicas e possíveis jogos de descanso passam aí diretamente por Filipe Luís, em alinhamento com o departamento médico. O modelo segue o exemplo aplicado com o Arrascaeta em 2025, que deu certo, né? Ele atuou em alto nível, né? Foi um grande rendimento aí ao longo da temporada 2025, talvez a melhor da carreira do Arrascaeta. E aí o Flamengo adota esse procedimento, o meia segue nos planos do clube, não foi colocado à venda e já voltou a treinar em campo de forma individual, com boa resposta ao tratamento. Sobre Ayrton Lucas, o lateral ele segue aí um cronograma especial de treinamentos nesse início de temporada. O jogador ainda não tem treinado no campo com os companheiros, por isso Felipe optou por improvisar o Daniel Sales na esquerda e usar o Alexandro no segundo tempo. O veterano ainda não está em condições de atuar 90 minutos. Após exames na reapresentação, o departamento médico avaliou que alguns jogadores estavam no limite físico e todos têm sido submetidos a um acompanhamento individualizado. Aliás, o Daniel Sales, ele foi o único jogador, né, do elenco sub-20 que atuou com os profissionais. Contra o Vasco, o primeiro tempo, no segundo tempo o Alexandre entrou e ele foi muito elogiado. Todo mundo sabe que o Daniel Sales é lateral direito. Se alguém não sabe, ficou sabendo agora. E ele atuou na esquerda, foi uma improvisação do técnico Filipe Luís para ter o Alexandre ali no segundo tempo, já que o Felipe não tinha o Ayrton Lucas. Então o Ayrton passa por esse procedimento especial, né, um planejamento especial, né, não chegou a treinar no campo ainda, né, para aguentar aí também a sequência da temporada. E o Daniel Sales, ele foi muito elogiado. Inclusive o Júnior, né, grande ídolo aí do Flamengo, Júnior Capacete, ele falou, né, sobre o Daniel Sales e comentou na postagem do garoto e disse: pé no chão, garoto,
você tem um futuro brilhante pela frente. Quem sabe aí na esquerda não é a oportunidade da sua vida para crescer, hein? Rapaz, você receber um elogio do Júnior, né, de um ídolo, e ainda uma dica dessa, se eu fosse o Daniel Sales eu ficaria ligado. Podemos ter aí um coringa, tá, gente? Na lateral aí da base. Daniel Sales, que é lateral direito, foi muito bem na lateral esquerda e pode ser utilizado contra o Fluminense, né? Assim como foi no jogo contra o Vasco. Foi muito elogiado pelos torcedores aí o Daniel Sales. Bom, se você chegou até aqui, é muito importante o seu like no nosso vídeo e a sua inscrição aqui embaixo. Tem um botão inscreva-se. E vou falar também do Shopping do Rafla, né? Você pode adquirir o seu produto sem sair do vídeo. É só clicar aqui na aba Produtos e aí você escolhe sua camisa. São lojas oficiais, produtos licenciados. Você recebe na sua casa. O que é a produção? É o canal de dicas, né? Tem aí o nosso canal de dicas que eu vou deixar aqui o link na descrição. É gratuito. Você recebe dicas e análises do mercado da bola. Um grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Então, ó, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!